Olá, para você que está interessado em inventário e partilha, em alguns apontamentos relativos ao artigo 610 e seguintes, bem como ao artigo 1991 e seguintes, os primeiros do Código de Processo Civil, os últimos do Código Civil. Para se falar de inventário, há a necessidade de termos em mente o fim da existência. A morte como evento que dá causa à abertura do inventário. Qual morte? A tradicional morte é aquela da cessação das atividades vitais, ou por um acidente trágico, ou a morte natural. Lavra-se o atestado de óbito e, com esse documento, a rigor do 610, 611, dá-se a abertura do inventário. Entretanto, existe a chamada morte ficta ou morte presumida, aquela em que não se tem o corpo. Por exemplo, o desaparecido, aquele que antes do procedimento de inventário eu tenho que fazer um outro procedimento, que é o de ausência, para que no procedimento de ausência eu declare a morte presumida de determinado cidadão e a partir daí eu promova o inventário e a partilha do seu patrimônio. Outra questão que há de se verificar quanto ao mérito, eu prefiro não opinar e deixar para a melhor doutrina e jurisprudência, a morte cerebral, a morte encefálica, coma, como se proceder nessas horas. Quem defende a tese de que a morte cerebral, a morte encefálica, representa o fim da vida, deverá fazer um procedimento prévio para que essa sua tese seja reconhecida, não é uma tese vencida, são poucos defensores, para que, declarada a morte cerebral encefálica, daquele organismo humano ainda vivente, pois o coração funciona, fígado, rim tem um funcionamento, para que declare aquele organismo humano que ainda funciona morto, em função da parada cerebral, e daí sim dar início ao procedimento de inventário. Então tem morte real e as mortes presumidas e a declaração de morte cerebral e cefálica. Pois bem, há um princípio em direito civil, chama Saicine, que diz o seguinte: com o evento morte, transfere-se para os herdeiros a posse dos bens, aquele montante que vai compor o espólio. Ora, da minha parte eu dou um passo mais longo. Eu digo que a propriedade, veja a minha ousadia doutrinária, a propriedade é transferida aos herdeiros. Com que argumento eu digo isso? Ao argumento de que, sim, ao final, ao cabo do procedimento da partilha, pois o inventário não é encarregado disso, só a partilha, essa propriedade transferirá aos herdeiros ou a quem eles cederem seus direitos sucessórios. Então há uma prévia transferência da propriedade. Eu chamo isso de propriedade ficta, porque prova-se propriedade com o registro de acordo com o patrimônio, carro no Detran, imóvel no registro imobiliário, aeronaves no DAC, armas de fogo no Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados e por aí afora. A propriedade se transmite documentalmente naquele órgão controlador daquele bem, sendo bens comuns cuja a propriedade se dá com a mera tradição, aí sim, com evento morte, mas que nunca a propriedade é transferida. É isso que se busca ao final do inventário da partilha, é transferir a propriedade aos herdeiros. Duas palavrinhas para nós deixarmos registrado. Primeira, de cujos. Nós dizemos que de cujos é o morto, é o falecido. Não, de cujos é uma expressão latina que significa de quem. Se eu perguntasse a alguém de quem é o direito, em latim, eu perguntaria de cuius ius, ou de cuiu jus. Então, quando a gente fala de cujos, referindo-se ao morto, nós usamos a expressão pela metade. Deveríamos dizer de cujos successione agitur, de quem trata a sucessão. Então,
para sabermos bem que quando falamos de cujos, usamos uma expressão pequena em detrimento de uma maior. De cujos successione agitur, de quem trata a sucessão. De quem trata a sucessão? De um morto, de um falecido. Segunda palavrinha, herança. Herança é o que volta para a era, para a terra. Então, o que é a herança? É o que sobrou daquele que foi para a terra, pois desde muito é comum que os restos mortais sejam levados para a terra. Nem que a tradição grega indicava queimar o corpo primeiro, mas as cinzas iam para a terra. Então, herança de era, volta para a terra primeiro. Outra expressão, espólio. O que é espólio? É a universalidade de bens que deixada para ser partilhada. Por que espólio? É do espoliado, daquele que foi maltratado, que apanhou, perdeu a guerra, foi açoitado. Então, o derrotado nas guerras, ele era espoliado, ou seja, batia-se nele, escravizavam, e o que acontecia? Todo o seu patrimônio ia para o vencedor. Mulher, escravos, casa, bois, vacas, isso tudo ficava com o vencedor, porque o vencedor espoliou o derrotado. Então, espólio é a massa de bens ativa e agora também passiva que compõe esse direito sucessório que vamos dividir. Quais são os objetivos do inventário? Primeiro, elencar aí, dar uma margem, uma ideia de quais são os direitos, os bens, as dívidas, as obrigações dessas forças, disso que sobrou para a herança. Isolar a meação. Ora, falecido, deixando esposa, companheira, nós temos que isolar a meação, metade é dela, só a metade há de ser partilhada. Então, o inventário tem esse condão de indicar a totalidade de bens, o espólio, retirar dali a metade e a outra metade para ser dividida. Elencar apenas os herdeiros e legatários, isso é problemático. Falecido, aquele de cujo successione agitur, deixou filhos não reconhecidos, cujo reconhecimento requer-se tão logo a abertura do procedimento de inventário, porque o Código de Processo Civil, tanto de 73 quanto agora, nos informa. Vamos reservar uma parte daqueles bens do espólio, suficientemente bastante para pagar esse tal herdeiro, porque o procedimento de inventário vai continuar até adentrar a partilha. E o procedimento de investigação de paternidade contra o de cujo successione agitur prossegue em procedimento apartado. Verificar também, como objetivos do inventário, se ele tem condições de arcar com o passivo. De repente, o espólio é grande, mas as dívidas são maiores. Nós caímos no chamado inventário negativo. Estabelecer, ao final, é um ponto muito importante, a forma de pagar as dívidas. Deixando um alerta que o imposto, cálculo do imposto e o pagamento das dívidas é o momento em que eu saio do procedimento de inventário e entro no procedimento de partilha. Porque é muito comum, e processualisticamente isso não pode acontecer, de dizer-se inventário, e no final do inventário um formal de partilha dando aos herdeiros o seu patrimônio. Não, de forma alguma. O formal de partilha é o final do procedimento de partilha. O final do procedimento de inventário se dá com o cálculo do imposto e o elenco das dívidas e como serão pagas. Este é o momento que encerra o procedimento de inventário e inicia o procedimento de partilha. A forma de partilha entre os herdeiros, essa forma vai se dar de passo que deva ser cômoda. Já é um preceito lá do procedimento de partilha. Cômoda aos herdeiros, de forma que evite a discórdia. Inclusive, eu chamo isso de preceitos não jurídicos, que estão na lei, são preceitos morais. Regularizar os imóveis para o princípio da continuidade registral. O que significa isso? Vale dizer que eu não posso retirar do nome de um cidadão determinado patrimônio e transferir a outrem sem que isso passe por um determinado procedimento. Eu tenho que regularizar todo o patrimônio. Ora, o que é muito comum hoje,
adquirir-se patrimônio, ficar com a escritura pública de compra e venda e não fazer o registro. Para quê? Para que no caso de falecimento do adquirente, faça-se a transferência do vendedor direto para os filhos, os herdeiros do adquirente, e não passando pelo adquirente. Isso é prática repudiada por qualquer cartorário de registro imobiliário. Compete ainda para o Ministério Público, até na defesa dos incapazes. O Ministério Público vai participar aí para a questão de incapazes. E por fim e ao cabo, regularização de tributos. Ora, se aquele de cujos, enquanto vivo, não pagou INCRA, não pagou IPTU, IPVA, que seja, isso tem que ser regularizado agora no procedimento de inventário, para que depois sim eu possa formular a partilha e levar isso ao fim e ao cabo para os herdeiros. Um ponto muito importante no nosso estudo agora. O que eu falei até agora diz-se única e exclusivamente aos objetivos e finalidades do inventário. Vamos ter bem em mente que inventário é uma coisa, partilha é outra. Por isso, doravante e até agora, vamos evitar de falar de partilha. Nos momentos que eu tratar de partilha aqui, eu quero chamar a atenção para dizer que está num procedimento que vem após, os mesmos autos, mas após o inventário. E agora vou pontuar com vocês artigo por artigo no nosso Código de Processo Civil de o que vem a ser o inventário e a partilha, tratando-se das disposições gerais, iniciando no artigo 610. O artigo 610 já vem tratar, logo no seu caput, da necessidade de recorrermos o máximo que puder ao inventário extrajudicial, evitar a judicialização e nós sempre recorrermos, quando possível, ao inventário extrajudicial, desde que, se todos forem capazes, isso pode ser levado extrajudicialmente. Com um apontamento muito importante que nós precisamos fazer valer, algumas instituições financeiras têm se recusado a isso. Na parte final do parágrafo 1º, valerá a escritura para levantar nas instituições financeiras. Então, com a escritura pública de inventário e partilha feita extrajudicialmente, eu a apresento numa instituição financeira e ali o que foi tratado relativamente àqueles valores que estão depositados naquela instituição financeira deve ser entregue a quem foi determinado. O artigo 611 diz que deve-se instaurar o procedimento de inventário nos 2 primeiros meses após o falecimento e encerrado nos 12 últimos. É uma filosofia até bonita, mas venhamos de convir que há situações em que a prorrogação se dá ad perpetuum. Eu mesmo trabalhei em procedimentos de inventário com 20 anos. Não por moleza dos advogados, por displicência jurisdicional, dada a complexidade que o inventário tomou-se. É sabido e notório, um famoso inventário aqui nas Minas Gerais, chamado Dr. Luciano, que possui quase 50 herdeiros filhos, que estão sendo substituídos em função das mortes que vêm acontecendo, de um espólio talvez o maior já encontrado em Minas Gerais. E isso se arrasta há quase 50, 60 anos na Justiça Mineira. 612, importantíssimo artigo que vale tanto para o inventário quanto para a partilha. Veja que eu defino uma coisa e defino outra. Deixo bem claro a distinção entre inventário e partilha. 612 diz que todas as questões que dependerem de prova que não meramente documental devem ser retirados do inventário e remetidos às vias ordinárias. A palavra que o novo código usa, a mim, está incorreta. Não são vias ordinárias. Por quê? Nós não temos processo ordinário mais. Nós tínhamos antigamente o processo sumaríssimo, sumário, especial e o ordinário, que é o comum. Agora nós não temos processo ordinário mais, temos processo comum. Então eu acho que deve ser levado às vias do procedimento comum, ou especial, se assim necessário for, né? Exigência de contas, uma dação de pagamento. Então,
vai-se para as vias comuns. Por quê? Porque o âmbito de discussão do procedimento do inventário é restrito àquilo que eu já disse antes: regularização patrimonial, fiscalização do Ministério Público, pagamento de tributos, verificação de herdeiros e legatários para o caso de inventário aberto em função de testamento, que tenha testamento. Restringe-se só e tão somente a isso. As questões chamadas de alta indagação ou que dependam de outras provas, o artigo 612 tem que ser observado de forma primorosa. 613 e 614, outros dois artigos que merecem uma reflexão bem detida. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. E vem o 614 dizer quais são os direitos e deveres do administrador provisório. Ora, ocorreu o evento morte. Os sucessores entram na posse ou na propriedade ficta do patrimônio. Eles passam a usufruir do patrimônio. Passa a ter uma relação direta com o patrimônio, de usar e gozar. Não pode dispor, por enquanto. Pois bem, enquanto não se define, logo após nós veremos isso, no 617 do inventariante, essas pessoas vão estar nesse patrimônio. E veja o que acontece. Não se abre o inventário. E suponhamos 4 herdeiros. 3 deles, casados, possuem casa própria, até noutra cidade. Estão lá vivendo. E um dos 4 residindo numa casa, uma residência do decujus. Ora, passa-se 2 anos, 3 anos, vão abrir o inventário. Veja que eu estou falando só inventário, não estou falando partilha. Abre o inventário e vão arrolar ali aquele imóvel e as rendas do imóvel. A partir do momento que ocorre o surgimento do decujus, aquele que está dentro do imóvel, leiam 614, ele tem que reembolsar os outros, ou seja, o aluguel. Vamos arbitrar um aluguel para essa residência. R$1.000. Ótimo. Ele deve aos seus irmãos 750, porque 250 é dele mesmo. E deve ratear os 750 entre os 3, da base de 250 cada um. E surgem aí as discórdias. Também é importante verificar no 614 que ele tem direito aos frutos, mas podem ser indenizados nas despesas necessárias e úteis. Ora, as voluptuárias não. Continuando. Artigo 615. O requerimento de inventário. Veja bem a expressão que é muito importante. O requerimento de inventário incumbe, e de partilha, incumbe a quem estiver na posse de administração do espólio. Não se fala petição inicial. Não se fala, como sempre temos visto as nossas aulas aqui e nas anteriores a esta, a expressão a petição inicial deverá conter e um rol de alíneas ou incisos. Veja nos nossos estudos de ações possessórias, consignação e pagamento, que deve constar ou não constar, diz lá, na petição inicial deverá provar. Aqui fala requerimento. Por quê? É um documento simples, onde se diz minimamente, fulano de tal faleceu, anexa a certidão de óbito. Veremos o conteúdo desse requerimento no parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança, ponto. Você diz que fulano de tal faleceu, anexa a certidão de óbito e requer a abertura do procedimento de inventário para posterior partilha. Nesses termos, pede deferimento. Simples assim. Claro, juntando procuração daquele advogado que assina para você. Ô professor, mas e a relação de imóveis, de herdeiros, patrimônio? Calma. Tudo a seu tempo e o código tem o seu tempo. Tem legitimidade concorrente, ou seja, não só aqueles que estão na posse dos bens, do espólio, para requerer a abertura do procedimento de inventário. E um rol enorme de pessoas, pelo 616. Veja bem, logo adiante vem o artigo 617, dentro da seção do inventariante das primeiras declarações. Comparem os incisos do 616 com o 617. 616 diz quem tem legitimidade concorrente para fazer o requerimento de abertura de inventário e partilha. 617, quem tem legitimidade para ser inventariante. Entretanto, vamos notar uma pequena diferença, que para ser inventariante, os incisos dão condicionantes. Para requerer a abertura do inventário, 616, basta ser cônjuge ou companheiro, mas
para ser inventariante, cônjuge ou companheiro, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte. Para ser legítimo concorrente para dar abertura ao inventário, 616, basta ser herdeiro, inciso segundo. Mas para ser inventariante, 617, herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro, ou esses não puderem ser nomeados. E por aí afora, vejam o inciso 3º de 617, qualquer herdeiro. Vejam os incisos 3 e 4 do 616, legatário e testamenteiro. Mas o 617 coloca condicionante, qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Quem pode também pedir a abertura de inventário? Pelo 616, o testamenteiro. Quem pode ser inventariante? O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda herança estiver distribuída em legados. Então veja, a consonância 616, legitimidade concorrente para a abertura do procedimento de inventário para a posterior partilha, e a nomeação de inventariante, que tem no 617 condicionantes para ser inventariante. Digo mais, para ser inventariante deve-se observar rigorosamente a ordem de 617, pois o caput do artigo diz: o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Só pode-se ir ao inciso seguinte se o inciso anterior não tiver condições de ser cumprido. Ok? Encerra-se, por fim, o parágrafo único. O inventariante intimado da nomeação prestará dentro de 5 dias o compromisso de bem e fielmente desempenhar sua função. Parece simplória demais essa questão do bem e fielmente exercer sua função. Parece questão de ordem moral que a lei traz para dentro dela. Pois é óbvio que bem e fielmente eu quero exercer meu mistério de professor, que bem e fielmente o padeiro exerça seu mistério de padeiro, que bem e fielmente o oceanógrafo seja um bom oceanógrafo. Por que isso para o inventariante? Porque nós encontraremos no artigo 618 e no artigo 619 seguintes obrigações e deveres do inventariante, sendo que nas primeiras declarações são obrigações mais flexíveis quanto à representação do espólio, e no 619, obrigações mais rigorosas que ele só pode atender depois de ouvido o juiz e feito um ligeiro contraditório com os demais herdeiros. Então, bem e fielmente significa arrolar o todo o patrimônio. Mesmo que ele esqueça de algum na primeira declaração, não é problema. O mundo não acaba por conta disso. As primeiras declarações são sujeitas a contraditório. Os demais herdeiros vão dizer para o inventariante: olha, faltou no espólio determinado patrimônio. O herdeiro, acrescentarei. Resolvida a questão. Então, isso é o exercer bem e fielmente o mistério de inventariante, sob pena de remoção, sob pena de arcar com prejuízos, sob pena de ser até declarado algum crime, alguma questão de ordem que remeta às vias criminais. Pois bem, ainda pelo 618. O 618 são questões que o inventariante deve proceder independentemente de autorização judicial ou de pareceres dos herdeiros ou Ministério Público. Por exemplo, representar o espólio ativo passivamente em juízo ou fora dele. Ora, convocado para uma reunião de condomínio, o inventariante deve comparecer. Se for processado o espólio, o inventariante deve fazer a resposta. Promover, não pode perder o prazo, aí eu devo representar ou não, e vai fazer esse contraditório lá no procedimento de inventário, enquanto isso está perdendo o prazo na ação que é movida. Responda rapidamente. Prestar as primeiras e últimas declarações, uma observação relativamente ao inciso 3º, prestar as primeiras declarações exclusivamente informativas, simplesmente dar conhecimento aos demais herdeiros do que ele tem conhecimento. Nas primeiras declarações, qualquer falha é perdoável. Ele pode esquecer um herdeiro, não tem problema. Tem gente que põe o mundo abaixo porque nas primeiras declarações falta um patrimônio, falta um herdeiro. Feitas as primeiras declarações, isso vai ser levado em contraditório com aquela observação. Qualquer pendência para as primeiras declarações que complique
a tal ponto que a dilação probatória dependa de prova que não só seja documental, aplica-se o artigo 612 e remete às vias comuns, as chamadas vias ordinárias. Para o inciso 4 do artigo 618, exibir em cartório a qualquer tempo para exame das partes documentos relativos ao espólio. Atenção, se por acaso ele não apresentar, não é o caso de incidentalizar tutela cautelar incidental de busca e apreensão, de exibição. É o caso de se requerer a exibição nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, que está lá no capítulo das provas, da exibição de coisas e documentos. O juiz determinará que o inventariante apresente essa documentação. Só e tão somente após o pedido de exibição pelo 396 do Código de Processo Civil, se o inventariante não as apresentar, proceder-se-á à busca e apreensão não em caráter cautelar, lá das tutelas de urgência 303, 304, mas em cumprimento da decisão que determinou a exibição. Isso tem que ficar bem claro para nós aqui. Juntar aos autos certidão de testamento, se houver, prestar contas de sua gestão, deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar. Não é o caso do artigo 550 do Código de Processo Civil, da ação de exigir contas. Aqui é o caso de prestação de contas por determinação própria da lei, está aqui 618.7, prestar contas, e é mistério do inventariante proceder dessa forma. Ora, pois, procedendo-se assim, ele encerra as suas funções quanto às contas e cumpre a sua obrigação de bem e fielmente desempenhar a função. Não há necessidade de aplicar o artigo 550 para a ação de exigir contas. Basta que dentro dos próprios autos se requeira a prestação de contas e por esse inciso o inventariante deverá prestá-la. Por fim e ao cabo, 618.8, requerer a declaração de insolvência, a insolvência do espólio, aquele espólio que possui o ativo inferior ao passivo. Lembre-se que há pouco eu disse, 618, deve o inventariante cumprir independentemente de contraditório, de grandes confusões. Ele tem que apresentar. É mesmo as primeiras declarações. Por mais arcaicas e falhas, ele deve apresentá-la. Agora, o 609, ele só pode agir após os atores do procedimento de inventário participarem e com autorização do juiz, autorização judicial. Vender patrimônio, no inciso primeiro. Transigir em juízo ou fora dele. O inventariante não pode ficar fazendo acordos ao bel, ao seu interesse, nem no procedimento de inventário, nem em qualquer outro juízo, menos ainda fora dele. O pagamento de dívidas do espólio deve ser precedido de autorização judicial. Fazer as despesas de conservação e melhoria tem que ser com autorização judicial. Que faço meia-culpa, quando inventariante, no momento de calamidade aqui na nossa cidade, temporais, um muro de um imóvel arriou. Não perguntei ao juiz, não perguntei aos herdeiros, peguei dinheiro do espólio, reformei o muro e quando eu levei a notícia, o juiz disse, você não me perguntou, a responsabilidade é sua agora, Ronaldo. Eu falei, meu Deus do céu. E tive que me esforçar muito para aprovar o emergencial da questão, para que fosse aprovado a despesa depois de tê-la sido feita. Corri um risco tremendo. Pois bem, artigo 620. 20 dias, eu não sei por que 20 dias. Os prazos do código todos são 15. Por que 20? Não vejo justificativa. O inventariante fará as primeiras declarações em termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante. Isso aqui em 1900 e Adão tocando piano. Em 1900 e Adão e Eva. Não se faz mais dessa forma. Esse termo assinado pelo juiz
e pelo escrivão é de uma época, denunciando um pouco a minha idade, que eu já vi isso ser feito, mas muito remota, onde o inventariante dirigia-se no balcão da secretaria, era chamado ali na sala de audiência, com aquela documentação toda, se lavrava-se um termo lá no fórum, na sala de audiências, e o juiz dava a assinatura ali, o escrivão assinava. Hoje não se procede dessa forma. E o juiz vai dando canetada nessas primeiras declarações sem nem saber de nada. O juiz nunca viu o inventariante, nunca viu o advogado, às vezes. Isso é de um tempo que o juiz conhecia todos na cidade. De um tempo em que tinha legitimidade para abrir o procedimento de inventário o juiz. Aqui uma curiosidade do século passado, do código do século passado. Nemo iudex acto sine actorum. Ou seja, o juiz não pode agir sem ação. Era uma exceção. O juiz dava causa a um procedimento de inventário. Ele sabia que alguém morria, ele mesmo dava abertura ao inventário, se ninguém fizesse. Isso acabou com o novo código. Ora, como se faz as primeiras declarações atualmente? O próprio advogado ou o inventariante, por seu advogado, no escritório, faz e ele mesmo assina e remete ao juízo. Não tem mais, nós não temos condições de realizar as audiências de mediação, de conciliação, as audiências de custódia, que são tão importantes no direito criminal. Temos que rebocar juízes para o direito criminal, para as audiências de custódias, de família, e aqui vamos empatar tempo de juiz para fazer primeiras declarações, que eu já disse, são muito simplórias, ao menos inicialmente. Então é um excesso de zelo, mas quem quiser ser rigoroso na boa técnica, se assim conseguir, que o faça. Nome dos herdeiros, nome com aquela questão muito importante. É certo que hoje, em especial, o respeito chamado nome social, aquela pessoa transgênera que tem o nome registral e o nome social. Ele tem o direito de usar o nome social, sim, mas aqui, até mesmo para aferimento do estado de herdeiro, o nome registral deverá ser constado. Nada impede que se conste lá o nome registral, vírgula, né? Põe o nome da pessoa lá, José de tal, José Machado de Assis, que tem por nome social Floresbella Bacamarte, não sei, portador de identidade, CPF, RG, residente domiciliado, etc. e tal. Então deve-se constar os dois nomes, não só o social, mas o registral também. O Estado, um aluno me perguntou em sala outro dia se esse Estado aqui era o Minas Gerais, Bahia. Não, gente, é o Estado civil, isso é importantíssimo. E mencionar o concubinato, a idade, o domicílio, o autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu. Muito interessante. Isso é, a gente passa batido. Não, isso é complicado. O dia e o local que ele morreu. Se ele morreu fora do local da herança, onde estão o patrimônio, se ele morreu fora do Brasil, se ele não morreu, no conceito cristão que temos, ele é declarado ausente, isso deve ser dito, e se deixou o testamento. O endereço eletrônico dos herdeiros. Novidade aí, endereço eletrônico dos herdeiros, o e-mail desses herdeiros, os dados pessoais, o regime de casamento, de bens do casamento e a união estável. A qualidade dos herdeiros, herdando por estirpe, por cabeça, recorra lá ao direito civil, faça uma reflexão do que é herdar por estirpe e cabeça, o grau de parentesco e a questão se tem algum nível de conhecimento com o inventariante. A relação completa e individualizada dos bens do espólio, aqueles que devem ser conferidos, a colação e os que nele foram encontrados. Ora, na máxima medida possível. São as primeiras declarações ainda. E vem por aí afora uma relação enorme de bens. Ora, eu entendo que o artigo 620 teve um excesso de preciosismo. Bastava encerrar no inciso 4, dizendo a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio. Ponto. Aqui fala, porque é bens do espólio. Imóvel, móvel, semovente, dinheiro, joias, títulos, direitos e ações, valor corrente de cada um. Exagerou, foi até a linha H. E esqueceu de patrimônios preciosíssimos aqui e complexos. Esqueceu-se de
Aeronaves, por exemplo. Ô professor, mas a aeronave é complexa? É sim, o registro dela no Departamento de Aeronáutica Civil é algo complexo a fazer. Quem pode herdar uma aeronave? Minimamente alguém que tenha um brevet. Se não tiver brevet, não vai poder pilotar a aeronave, deverá alugá-la. É aeronave passível de locação, de arrendamento? Se vê essa questão. Herda um iate. Se bem que quem herda um iate tem condições de pagar um capitão para pilotá-lo. Mas se não houver, não pode pilotar o iate sem um arrais, sem a carteira de habilitação para pilotagem de veículo marítimo, aquático. As armas de fogo são mais complexas ainda. Ninguém pode herdar armas de fogo, a não ser que tenha registro no Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados. O nome do decujus é um patrimônio imaterial que pode ser levado a registro no Departamento Nacional de Propriedade Intelectual. Isso não está rolado aqui, são patrimônios extremamente complexos. A obra literária do decujus, para fins de data inicial e data final da obra, quando ela pode ser usada restritivamente pelos herdeiros e quando ela toma domínio público, coisa mais complexa. Então, parece que o Código quis me alertar que boi e vaca é patrimônio. Eu sei que é. Esqueceu-se de patrimônios muito mais complexos. À vista dessas primeiras declarações, vai determinar balanço de estabelecimento comercial, apuração de haveres e de tudo isso dará vista aos demais herdeiros, para que nós nos atentemos ao precioso artigo 621. O que o artigo 621 indica? A sonegação. O que é sonegados? Recorremos ao artigo 1992 do Código Civil. Código Civil 1992, o artigo. São aqueles bens que o inventariante não colocou nas primeiras declarações e após ser alertado desse seu esquecimento, desse seu lapso, ele diz: não tem que arrolar esse patrimônio. Surgiu um litígio. Só pode arguir a sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com declaração por ele, o inventariante, feita de não existirem outros a inventariar. Ou seja, ele faz as primeiras declarações, nesse momento ele não diz que não há outros bens a inventariar. Os herdeiros dizem: olha, há mais um bem a inventariar. O senhor esqueceu dessa fazenda de 1000 hectares, ela é pequenininha, o senhor não enxergou ela. Ele diz: não, essa fazenda não compõe, não há outros a inventariar. Aí ele disse. A partir daí, abre-se um procedimento em apenso ao inventário para uma dilação probatória grande, onde o autor da ação de sonegados, ou seja, aquele herdeiro que quer que acrescente a fazenda na relação do inventário, porque inventário, uma de suas funções é relacionar patrimônio. Então esse herdeiro vai fazer uma petição inicial de um procedimento chamado sonegados contra o inventariante, a dizer o seguinte: a fazenda deve ser acrescentada, dizer sua motivação, suas razões e suas provas e fazer a instrução devida a esse respeito. 622 é quando o inventariante age de forma não leal, de forma não bem e fielmente, desempenhando suas funções. São as causas de remoção do inventariante, nelas não há maiores complicadores, né? Se ele não cumprir os prazos, se ele não der o andamento regular ao praticar atos protelatórios no inventário, se houver deterioração do patrimônio, não defender o espólio nas ações que for citado, tornar-se revel, por exemplo, um caso complexo, né? De repente o espólio é citado pelo inventariante, ele torna-se revel. Isso é perigoso. Não prestar contas, o juiz determina que ele preste contas, como nós já vimos, não é pelo artigo 550 do Código de Processo Civil, não é ação autônoma de procedimento especial de exigir contas dos próprios autos. Se ele não fizer, será removido, e removido também se as que fizer não forem julgadas boas. E se sonegar ou desviar bens do espólio, sem maiores complicadores. O incidente deve ser feito em autos apartados para a remoção do inventariante. Faça-se uma petição inicial de um autor interessado que o inventariante saia dessa função. Ação de
remoção de inventariante em face de, óbvio, o inventariante narra suas razões, suas provas, faz o pedido e instrução em apenso. E, por fim e ao cabo, 625, o inventariante removido, coloca-se outro, retira-se de sua posse todo aquilo, patrimônio que até então ele detinha e é defenestrado. Vejam vocês que até agora nós só falamos de inventário, inventário, inventário e nada ainda foi partilhado. Encerro essa primeira parte da nossa conversa de hoje. Um abração, próximo vídeo daqui a pouco.